Alô galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Antenados na História. Eu sou o professor Carlos, professor de História aqui deste canal. E hoje iremos continuar falando sobre a história e o tempo cronológico e tempo histórico. Videoaula de número 2. Ah, professor, perdi a videoaula de número 1. Vá no card aqui em cima aqui que ela vai estar lá, ok? Sem mais delongas, vamos continuar a nossa aula. Isso aí, ok? Galera, continuando aqui o nosso assunto agora, tá? Vamos falar um pouquinho sobre unidade de tempo. Temos novamente aqui o nosso calendário, que o nome é o calendário gregoriano, não é? Ou cristão, correto? O calendário organiza a contagem do tempo a partir das seguintes unidades, como dia, semana, mês e ano. Por exemplo, 6 de abril de 2020. Períodos maiores pode ser contado em blocos de 10 anos, que chamamos de quê? De décadas. E de 100 anos, que chamamos de quê? De séculos. E blocos de 1000 anos, que chamamos de milênios, tá? O século é uma unidade de tempo muito utilizado nos estudos de história. Ele costuma ser escrito, na maioria das vezes, em algarismo romano. Aí você vai me perguntar, professor, mas eu não sei algarismo romano. É por isso que eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês, correto? Temos aqui o algarismo arábico, tá? Aqui, ó, algarismo arábico, que é o que nós utilizamos em nosso país. E temos o algarismo romano, correto? Então, se o ano 1, tá? Corresponde ao quê? A um tracinho. O ano 2, 2 tracinho. Ano 3, 3 tracinho, tá? Ano 17, um X, um V e 2 tracinho. Ano 1000, um C, né? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Galera, vamos falar um pouquinho sobre as periodizações históricas. A outra divisão da história, tá? Que foi elaborada por europeus, que destaca 5 grandes períodos, tá? Não está escrito aqui, mas temos a pré-história, tá? Que vai desde o surgimento da humanidade até 400 a.C., correto? Que essa data aqui, ele é a invenção da escrita, tá? Esse ano 400 aqui foi a invenção da escrita. E temos aqui a Idade Antiga, correto? Que vai de 4000 a.C. até 476 depois de Cristo. Chamamos essa idade aqui de Idade Antiga. Foi nesse período aqui que Cristo nasceu, que chamamos de ano 1, correto? Todos os anos contados antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, escrevemos com essa sigla aqui, ó, AC, antes de Cristo. E depois de Cristo, DC, ou não escrevemos nada, tá? Porque é o período que nós estamos vivendo, tá? E a Idade Antiga, como já foi dito, ela foi de 4000, que foi o surgimento da escrita, até a queda de Roma, em 476 depois de Cristo. E temos a Idade Média, que vai da queda de Roma em 476 até 1453, que foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, que vocês irão estudar lá no sétimo ano. E temos aqui a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789. Chamamos esse período aqui de Idade Moderna, tá? Que vai desde a queda da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos até a Revolução Francesa, que vocês irão estudar lá no oitavo ano, tá? E temos aqui a idade que nós estamos vivendo. Chamamos essa idade de idade contemporânea, que vai de 1789 até os dias atuais, tá? Que vai desde a Revolução Francesa até o dia que estamos vivendo hoje, correto? Essa divisão foi desenvolvida com base nos estudos de algumas regiões da Europa, como o Oriente Médio e do Norte da África, tá? Ou seja, essa idade aqui foi desenvolvida pelos europeus. Chamamos isso aqui de eurocentrismo, porque eles não levaram em consideração aos povos que aqui viviam, os povos da América, alguns povos da África, lá os povos lá, né, da China, do Japão, tá? Eles levaram em consideração somente aos povos europeus. É por isso que esse período aqui, essa divisão do tempo, ela recebe tanta crítica, porque deixaram vários povos, a divisão de vários povos de lado, correto? E temos aí mais uma atividadezinha para vocês, para medir aí o conhecimento de vocês, correto? Atividade bem legal aqui, que pode ser também feita pelos alunos especiais também, tá? E é a questão 3.
A imagem abaixo, ela representa a divisão da história de acordo com a visão europeia, certo? Como já foi dito. Porém, esqueceram de colocar os períodos históricos, tá? Que vocês terão que fazer aqui embaixo, tá? Complete os espaços com esses períodos. Voltem lá no texto, tá? Pause o texto, dê mais uma lida no texto lá, tá? Que vocês irão responder essa atividade aqui, tá? De maneira bem fácil, tá? Não é difícil. É o assunto que nós acabamos de falar agora há pouco, tá? Sobre a periodização da divisão da história, correto? Esse assunto aqui já foi trabalhado em algumas salas, tá? Então já fizemos também alguma atividade sobre esse assunto aqui. Para vocês que já fizeram atividade sobre esse assunto, tá? Só assista o vídeo aqui para poder relembrar, ok? Temos aqui o conceito de curta, média e longa duração. É outro modo de dividir a história, tá? O conhecimento histórico é registrado, como vimos anteriormente, pelo historiador, correto? O trabalho do historiador é interpretar os fatos históricos ou as experiências humanas com a ajuda de registros e vestígios. Esse registro e vestígios, nós também, este registros e vestígios este registro e vestígios nós também já estudamos, tá? Fontes históricas, né? O trabalho do historiador, certo? Que foram deixados por um povo em um determinado local e tempo, tá? História. Temos aqui que em história há tempo de curta, média e longa duração. Um acontecimento de curta duração é aquele que chega imediatamente ao conhecimento das pessoas. Por exemplo, um jogo de futebol, o lançamento de um livro, uma greve, a inauguração de uma obra pública, tá? Esse período aqui ele é muito curto, tá? Período de horas, até de poucos dias, tá? Chama esse período aqui de curta duração. E temos um período de média duração, que não é normalmente percebido de imediato, mas é possível ser conhecido pelos contemporâneos, isto é, pelas pessoas que vivem na mesma época, tá? Por exemplo, nós, né? Por exemplo, hoje é comum ouvirmos falar da moda dos anos 80, da crise do Oriente Médio e das últimas décadas. Podemos pôr como exemplo aqui também o tempo que um presidente da República fica no poder, tá? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que começou e terminou em décadas, né? E temos aqui já um acontecimento de longa duração, que só é revelado por meio de estudos históricos, porque não pode ser percebido pelos contemporâneos. Por exemplo, fatos ocorridos na Grécia Antiga ou no Egito, tá? Podemos pôr como exemplo aqui a história da própria Grécia, do Egito e de Roma, dos povos indígenas, né, dos nossos antepassados, tá? Isso tudo é um período, é um acontecimento de longa duração, tá? E temos uma atividade aqui facinha, 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 tá? Questão 5. Como você percebeu, apesar do tempo sempre passar dentro de uma mesma medida, nós percebemos o tempo em diferentes tempos, tá? Vimos mudanças lentas e mudanças mais rápidas. Agora dei um exemplo de curta duração, de média duração e de longa duração, tá? É o que nós acabamos de estudar, tá? Fale um pouquinho sobre acontecimento de curta duração, de longa duração e de média duração, ok? Para você citar exemplos. Aqui vocês irão citar exemplos de acontecimento de curta duração, média duração e longa duração. E temos aqui uma atividade novamente para nossos alunos especiais, que também pode ser também resolvido por todos os alunos também, tá? Com a ajuda dos pais, escreva em seu caderno que tipo de tempo pode ser relacionado a cada desenho. Por exemplo, aqui, crianças jogando uma partida de futebol, que tipo de tempo é? É tempo de curta duração, média duração ou longa duração? O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi de 2003 a 2011, acontecimento de curta duração, média duração ou longa duração. O Império Romano, tá? As histórias do Império Romano, é um acontecimento de longa duração, curta duração ou média duração, tá? Galerinha, espero que vocês tenham compreendido todo o assunto, tá? Para que vocês possam resolver a atividade aí de maneira correta, tá? Qualquer coisa é só deixar nos comentários aí embaixo aí, tá? Ou até mesmo ir lá em nosso canal, tá? Antenados na História, tem alguns vídeos lá também, tem atividades, tá? Qualquer dúvida também vocês podem postar lá também, ok? Até a próxima videoaula.